Boa noite, sejam bem-vindos para a nossa live, hoje nossa série Terapias Online, num dia especial, dia do psicanalista, né? Então hoje nós estamos aí também comemorando aí, eu estou aí na minha formação de psicanálise clínica com base cristã e já estou comemorando aí, comecei os estudos o ano passado e este ano estou aí finalizando, faltando mais algumas aulas para fazer e também entrando na parte aí de estágio, tá? Então estamos aqui para entregar um conteúdo riquíssimo, também bem complexo muitas vezes, e completo, porque hoje vamos falar sobre os mecanismos de defesa. Então, identifique seus mecanismos de defesa, é o tema da nossa live, que eu já vou colocar aqui também nos nossos comentários, e vou deixar fixado para que vocês venham, participem, vejam o que eu estou falando aqui também. E já quero convidar você também a compartilhar com mais pessoas, vou chamar aqui minhas alunas, pessoas que me conhecem, pessoas que estão aqui comigo, sempre me acompanhando nas lives, pessoas que gostam dos nossos conteúdos, vou estar chamando também minhas amigas aqui do digital para estarem aqui comigo, entendendo um pouquinho sobre esse tema, que é tão importante. Muitas vezes nós deixamos, de falar desse assunto, deixamos de muitas vezes nos inteirar aí de situações que nós vivemos. Para quê? Para melhorarmos, melhorarmos nosso dia a dia, melhorarmos aí o convívio com as pessoas e também, por que não, melhorarmos aí o trato com as nossas emoções. Muitas vezes estamos aí perdidos com as nossas emoções embaralhadas e o que nós fazemos? Ficamos ali muitas vezes acumulando processos e processos dentro da nossa mente e não buscamos ajuda, tá? Então hoje eu quero trazer para vocês aqui, nós somos aí vários mecanismos de defesa e a partir deles eu vou falando aí vocês o que vão fazer. Vão ouvindo, anotando, anota, pega sua caneta, o seu papel aí, o seu caderno, já vai anotando e percebendo também se você tem esse mecanismo de defesa ou não, tá? E se você já ouviu falar sobre esse assunto, também comenta aqui comigo, tá? O que é mecanismo de defesa, tá? Então, nada mais é que formas de nós nos defendermos, diante de determinadas situações, tá? Para nos protegermos de possíveis dores, ameaças e ataques, tá? Então é uma estratégia de fuga, de fato, perante as ameaças, que o nosso cérebro vai identificando inconscientemente. Então, essas ameaças também vêm por forma de ansiedade e desconforto. Então, se você está naquele processo de desconforto, aquela ansiedade, aquela ameaça, o seu mecanismo de defesa vai ser ativado para você se defender disso e fugir dessa situação o mais rápido possível, tá? Então essa defesa também, ela tá no nosso ego, na nossa auto-verdade, nas nossas emoções, nossos pensamentos, na nossa autoimagem. Por quê? Para que a gente fique numa redoma, fiquemos seguros, protegidos. Então, se eu estou diante de uma ameaça, se eu estou diante de um perigo, o que eu vou me fazer? Vou proteger. Vou me proteger, vou me assegurar que nada de mal vai me acontecer, tá? Então, esses mecanismos de defesa são de diversos tipos, de processos psíquicos, olha só, com a finalidade de afastar um evento, aquilo que pode provavelmente acontecer e gerar um sofrimento aí, na nossa percepção consciente. Então, por exemplo, é inconsciente o mecanismo de defesa ativado ali, mas se eu tenho ali algo de perigo ali, é muito rápido essa ação e vai ser acontecida ali no nosso processo psíquico. Então, vai nos afastar desse evento, disso que vai nos gerar sofrimento e vai dar aquela nossa percepção de consciência. Opa, cuidado aqui, atenção. Tá? Então, essa teoria, inclusive, foi desenvolvida por Freud, tá? Inclusive ele, também o dia dele celebrado hoje. Por quê? Porque ele também era psicanalista, Então, a nossa tendência é qual? Muito simples. Nos afastarmos de tudo aquilo que nos dá os gatilhos, de pessoas, de lugares, de objetos, de coisas que remetem aí à nossa memória, à nossa lembrança de algo que nos fez sofrer. Principalmente ali na fase qual? Na fase da infância, tá? Por exemplo, que a fase da infância é a que mais vai aí repercutir na nossa vida adulta, tá bom? Então, se você está querendo tratar um problema na sua fase adulta sem se lembrar, sem se importar aí com a sua fase da infância, você está andando para trás, perdendo tempo, porque você precisa de olhar para a sua fase infantil, voltar lá para a sua fase em que você teve ali todos os desenvolvimentos dos traumas, das coisas que você teve de medo, aquelas coisas que você desenvolveu, que você depois na fase adulta foi despertado, tá? Então é muito importante essa nossa aula, nossa live,
na série Terapias Online para que a gente identifique, tá? Então que fique registrado aí, vai anotando para que você não perca tempo e já identifique aqui nessa live, nessa aula, esses problemas que nos acometem, tá? Então, o que te causa medo, por exemplo? Tenta lembrar alguma coisa aí que te causa medo, ou que você se assusta, que te paralisa, ou até mesmo que você entre em forma de ataque, né? Então, o que te deixa ansioso, desconfortável? Você acha normal isso? Então, começa a fazer perguntas aí pra você, começa a anotar essas coisas para depois você observar na sua vida aí, tá? E aí, a qualquer sinal de perigo, com certeza, né, que nós podemos e que nós não podemos suportar, presta atenção, e não estamos preparados. Os mecanismos de defesa serão despertados. Então, a qualquer sinalzinho aí, né, qualquer sinalzinho de fogo aí que nós não suportaremos, esse mecanismo vai ser ativado, tá? Por quê? Para manter de fato aí o equilíbrio emocional e psicológico, tá? Então aqui também vou comentar, existem também alguns mecanismos de defesa que são benéficos, tá? Então a gente vai falar sobre isso. É óbvio que nada que está em excesso é bom, tá? Então, na terapia, por exemplo, nós somos aí preparados, né, para suportar esses eventos, né, dos dolorosos, né, de nós e dos fatos externos. Então nós, né, psicanalistas, pessoas que já estão formadas, pessoas que estão atendendo, vão aí fazer essa identificação, estão preparados para suportar e ouvir essas coisas também e entender que esses eventos dolorosos realmente, né, podem ter acontecido em nós ou externamente. Então é por isso que é muito importante identificar. Então vamos lá aí aos nossos principais mecanismos de defesa, começando pela repressão, o recalque, tá? Esse é um pouquinho mais complexo, mas assim que eu falar alguma frase aqui, talvez traga mais simplificação para você, você já anota para você não ficar perdida aí, porque são vários mecanismos de defesa que iremos falar aqui nesta noite, tá? Então, o recalque, né, ou a repressão, aí sem a tentativa da mente, né, dela não lembrar dos eventos. Olha só, ela faz com que você não lembre dos eventos traumáticos. Por quê? Para te defender, né? Então, ela, para não deixar vir ao consciente, né, esse evento, né, temos aí uma percepção dos traços de memória, tá? Então, do trauma, né, que é esquecido no inconsciente, nós temos esses traços. E é recalcado por representações, tá? Então, no pré-consciente, e sai por o quê? Por uma descarga chamada, uma coisa muito simples, prazer, né? Que é a parte motora, que vai ser a nossa ação, ou seja, a satisfação em fazer algo, tá? Então, o recalque, depois a gente vai falar um pouquinho da repressão também, o recalque, né, ele está preso no inconsciente, tá? E ele é de difícil acesso. Sabemos aí que é muito complicado chegar aí no inconsciente. Por isso que nós precisamos estar em terapias, precisamos estar conversando com pessoas, né, numa forma segura, precisamos estar participando de lives que trazem conhecimento seguro para nós também, para que a gente busque aquele conhecimento e coloque em prática. Por quê? Para a gente ir acessando aos pouquinhos esse inconsciente que é muito complexo, difícil, né? E aí, então aquilo que vivemos, né? Aquilo que vivemos, ou seja, o nosso conteúdo interno, né, ele é impedido de subir a nossa consciência. Seja bem-vinda, Iris. Então, aquilo que vivemos, né, o nosso conteúdo interno, ele é impedido de subir a nossa consciência e causa o quê? Uma estruturação de tensão, que é a ação da repressão, tá? Então, você vai sentir uma forte repressão aí, tá? Então, aquele trauma, aquele evento, aquela coisa que aconteceu e que está internamente vai ser impedido de vir à sua consciência. Por isso que é muito difícil acessar o inconsciente. Mas não é difícil, tá? Ele é difícil, mas não é impossível. Isso, corrigindo, tá? Então, nós precisamos de estar sempre buscando meios, né? Ouvindo pessoas que falam desse assunto, buscando conteúdo, nos formando. Para quê? Para que a gente consiga, de fato, entender por que eu tenho aquele comportamento, por que eu tenho aquele pensamento, por que eu reajo dessa maneira, tá? Lembrando que nós temos o nosso temperamento. Eu já fiz uma live sobre esse assunto para que a gente também entenda que o nosso temperamento, ele é natural, a gente nasce com ele, então eu preciso trabalhar com ele a vida toda. Mas eu não preciso viver refém do temperamento. Então, o que eu faço? Existem aí os mecanismos de defesa. Eu preciso saber o que é isso. Será que eu tenho algum deles? Então, é isso que eu vou estar falando aqui com vocês, os vários mecanismos de defesa, pelo menos os principais, porque existem muitos, né? Mas, então existe aí essa ação da repressão que causa esse desconforto.
E o que a nossa mente vai fazer? Ela vai fugir, ela vai entrar no modo de segurança, vai se fechar, vai buscar rapidamente o mecanismo de defesa, né? Já fala de se defender. E a partir disso surge o recalque, que é o quê? Ele vai enviar o conteúdo tensionado pela repressão, né, de volta para o nosso inconsciente. Então, ao mesmo tempo que vem aquela tensão, né, para trazer algo no nosso consciente, existe o recalque que faz o retrocesso. Ele volta, opa, peraí, você viveu aquela dor, você viveu aquele trauma, eu não vou te deixar viver novamente, eu vou fazer isso voltar para trás. Né? Então, é a mesma coisa se você estiver viajando de carro e de repente tá lá um problema lá na frente e de repente alguém fala, você precisa dar ré. Você não vai conseguir ir para frente mais, você foi até aquele ponto. Então talvez você consiga chegar num certo ponto, mas volte. E volte bem mais para trás. Então ele vai fazer esse processo, o recalque, ele vai enviar esse conteúdo tensionado pela repressão de volta para o inconsciente. Por quê? Para dar a sensação de alívio dessa repressão. Né? Ninguém gosta de viver reprimido o tempo todo. Né? Aquela repressão, aquela pressão, aquela tensão. Então o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente vai fazer essa defesa. Buscando, por exemplo, o recalque, né? Então, o recalque, por exemplo, ele vai surgir muito em nossos sonhos. Por exemplo, desejo, medo, tá? Então, ele vai surgir muito aí nesse ponto. Também nos anseios, nas fantasias, tá? Por quê? Por reprimirmos isso, né? E nos traz o sentimento de culpa. Então, toda vez que eu vou estar ali nesse processo de vem aquela pressão forte de me trazer a consciência a algo, o recalque vem, devolve para o inconsciente e depois eu sinto aquela culpa, né? Talvez você está sonhando com algumas coisas aí que está deixando você confuso, né? Então traz esse sentimento de culpa, tá? Então o recalque também ele pode ser confundido com a inveja, né? Às vezes a pessoa tá ali, né? Você vai lembrar de alguém, por exemplo, você vê alguém que te traz algum trauma da sua infância ou de algo que você viveu naquela primeira infância, né? E aí você começa talvez a achar que está sentindo inveja, mas na verdade é esse recalque, tá? Então pode ser muito confundido aí com algo que você lembrou do passado, mas você está ali, né, sentindo aquele desconforto, ou talvez aquela pessoa, né, que algumas pessoas até falam, o santo não bateu e tal, mas não. Às vezes é algo mesmo, né, que te deixou desconfortável, né, trouxe um desconforto, e aí não passou pela sua aprovação, né, pelo seu consciente, não chegou no seu consciente, ele estava a caminho. Vamos dar um exemplo mais prático. É algo que você viveu, né, você viu alguém, lembrou daquilo que você viveu, e aí aquela informação estava chegando no seu consciente e alguma coisa impediu e fez voltar para trás, tá? Então o que aconteceu? Devolveu para o inconsciente. Então você, nossa, o que é aquilo? Então você talvez ache que aquilo é uma inveja, talvez não é, tá? Então é devolvido para o inconsciente, como uma angústia. Você sente uma angústia quando vê aquela pessoa, quando vê um objeto. Algo que vai te relembrar algo do passado que você viveu, que foi traumático. Então você viu aquilo, te trouxe uma angústia, uma fobia, um desespero, uma vontade de sair correndo, uma ansiedade. Então aí gera um ato falho, tá? Então o recalque ele vai proteger a pessoa das pulsões, né? Aquela coisa que a pessoa tem interna, aquela de repente estoura, aquela coisa que ela, né, vai afetar o equilíbrio psíquico dela, tá? Então é uma forma também de contínua, né, de pressão que vai baixar a nossa energia. Por isso que pode promover essa angústia, essa fobia, essa ansiedade, tá? Então a gente precisa observar. Em tal evento que eu estava e aconteceu algo e eu de fato lembrei daquilo, eu tive uma reação, eu preciso anotar. Por que eu tive aquilo? Aquela pessoa me lembra algo? Eu preciso de fazer perguntas, tá? Então, na repressão, a pessoa se encontra em desequilíbrio. Lembra que aquela pressão, aquela tensão, né? E vai baixar nossa energia. Nós vamos entrar em desequilíbrio e aquilo vai fundo no nosso consciente. Vai causando o quê? Um distúrbio, né? Para que a gente acesse aí o recalque. E vai acontecer a censura, né? Aquilo que talvez não é aceito por nós. A energia se somatiza, olha só, e vai causando mal-estar. Né? Esse desequilíbrio vai causando mal-estar. Onde também vai transferir para o quê? Para o nosso organismo. Inclusive eu falei esses dias aqui, teve uma live que eu falei sobre as doenças psicossomáticas. Aqui vai encaixar essa parte. Então o nosso organismo vai sentindo aquilo, aquelas dores que vêm do inconsciente, e vão transformando elas em sonho ou em alguma neurose. Até anotei aqui para vocês as
explicações dessas palavrinhas. A censura na psicanálise significa que é a força para separar a mente inconsciente da consciente. Essa que é a censura dentro da psicanálise, tá? Não é aquela censura que a gente conhece aí, que você não pode falar alguma coisa e tal. Ó, a neurose dentro da psicanálise é o estado psicológico caracterizado, né, por conflitos inconscientes. Sabe quando você tá ali de boa, tranquilo, e você começa a ter um conflito com você mesmo ali? É uma neurose. Você tá entrando, a gente fala sempre, você tá em neurose, tá entrando em neurose. Então é um conflito inconsciente, uma ansiedade que te dá aquele desespero, aquela agonia, né? E aí pode se manifestar como fobias, obsessão ou até mesmo compulsões. Presta atenção aqui nessa parte. Se ela pode se transformar em fobia, obsessão e compulsão, por que será que quando você sente aquilo, você quer ir lá para comida? Ou para algum vício que você está acostumado aí, seja no cigarro, na bebida? Tá? Então essa compulsão por algo, até por trabalhar, excesso de trabalho, eu vou falar depois um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Isso o que é? É uma forma do ego lidar com os desejos inconscientes e que estão reprimidos. Isso é visto o quê? Isso é visto como perigoso, né, com a sua realidade. Então, algo que é perigoso para a sua realidade, então você entra naquela obsessão, naquela compulsão e você começa a fazer aquilo que não é para ser feito. Né? Você não nasceu para comer em excesso, você não nasceu para ficar bebendo bebida alcoólica em excesso. A bebida existe sim, a pessoa que bebe socialmente, que bebe um pouquinho, não faz mal. Mas quando ela começa a beber em excesso para aquela afogar, já falei sobre isso em umas aulas passadas também, sobre as nossas emoções, a pessoa está afogando as emoções dela com a bebida, afogando as emoções dela com o cigarro, afogando as emoções dela com qualquer vício que seja. De coisas até mais aberrantes, né? Aberrações aí que a gente sabe que acontece. Olha só. Então, os sintomas que surgem pelo recalque são tratados no processo de análise na terapia. Então, nós precisamos ir para a terapia. Nós precisamos buscar um psicanalista, um psicólogo, pessoas que estarão capacitadas para nos atender e para fazer essa identificação. Porque lembra que eu falei que está no inconsciente? Existe uma repressão, existe uma luta das nossas informações internas virem para o consciente, no meio do caminho o recalque faz um jeitinho de puxar para trás de novo, ficar no inconsciente. E o que eu consigo? Não consigo chegar naquele inconsciente para eu tratar ele. Então eu preciso de uma visão externa, de alguém que vai estar comigo fazendo essa autoanálise, essa avaliação, para que eu, paciente, consiga chegar nessa conclusão. Opa, eu preciso melhorar nesse ponto. Eu preciso me tratar nisso daqui. Isso não é normal, eu já estou arrastando esse mecanismo de defesa há anos e não havia percebido. Olha como é importante a gente estudar, ou como é importante a gente buscar ajuda. Nunca estamos sozinhos, a não ser que a gente queira. Né? Eu sempre falo aqui, até mesmo na escrita, né? Nós que escrevemos livros, no final vou falar um pouquinho sobre isso, nós que escrevemos livros nunca estamos sozinhos na escrita. Deus sempre está conosco ali escrevendo, nos inspirando, o Espírito Santo nos iluminando o tempo todo. Ninguém está sozinho. Mas tem pessoas que até inclusive vai ter aqui um dos mecanismos de defesa, que é você se isolar. Existe também o isolamento quando as pessoas estão fugindo de si mesmas, fugindo da realidade a qual elas foram chamadas. Tá? Então os sintomas que surgem pelo recalque são tratados no processo de análise da terapia. Nós precisamos investigar, precisamos buscar ajuda, precisamos estar de frente aí no divã, né, com um terapeuta para entender por que eu estou vivendo isso. Né, aquele terapeuta que vai te ouvir, deixar você falar e quem sabe até no final sai um livro, porque a sua história é importante. Você precisa de contar a sua história para que você consiga ressignificar cada linha da sua história que você vai contar. Tá? Então essa é a repressão e o recalque, estão andando juntos aí e pode o recalque ser confundido com uma inveja. Né? Às vezes você sente uma inveja da pessoa, mas na verdade ela está lembrando algo da sua infância que você ali talvez está com o desespero dela, está com uma angústia, até mesmo não quer se aproximar dela porque ela te lembra algo da sua infância. Algum trauma que você viveu está registrado. Olha só, veio algo para falar agora. Até o nosso trauma está registrado na nossa mente e a sua história não está registrada no livro ainda. Então, convido você a já começar a escrever aqui nessa live. Comece a escrever, comece a trazer partes da sua história para o papel para você ver que faz sentido a sua história. E dentro da sua história está toda a sua
significação de vida e também tudo aquilo que você precisa ressignificar, trazer nova memória, trazer um novo sentido para você viver melhor e trazer aí a harmonia e também a sua felicidade plena. Vamos para o segundo mecanismo de defesa, que é a negação, conhecidíssimo também. Simples. A negação é quando você nega a realidade exterior e você substitui por outra realidade que não existe. Tá? Então você vai negar o que é agradável, o que não é agradável, né? Por conta de uma fantasia, de uma satisfação de desejo ou pelo um comportamento. Exemplo: a pessoa que está embriagada, ela afirma não ter bebido nada de álcool. Olha que interessante. É a negação. Pode ser também um término de uma relação, né? Até uma doença, a pessoa não aceita a doença, ela quer passar em todos os médicos ali da cidade dela, até da outra cidade, do estado, do país, para confirmar que ela não tem aquela doença, mas ela tem aquela doença, porque ela não quer aceitar aquela doença. Até mesmo a morte de alguém, né? O luto, a gente sabe que dentro do luto existem fases do luto, inclusive a negação é uma delas, tá? Então a pessoa nega que aquilo aconteceu e aquela realidade, tá? Então podemos até citar aqui as violências domésticas contra a mulher, né? A pessoa ali, ela comete ali uma violência contra uma mulher e fala que não cometeu, ela negou aquilo, né? Então a pessoa cria um mundo paralelo, né? Ela pode desencadear inclusive uma psicose aqui, né? Que é uma doença mental, tá? E muito grave, inclusive, onde a pessoa fica aí perturbada e sem consciência, tá? Então nós estamos aqui buscando ter mais consciência, buscando acessar o nosso inconsciente para entender o que nós vivemos no passado, o que nós estamos vivendo ainda e, de fato, ter a consciência e não perder a consciência, né? Como na psicose, tá? Então a negação é a fuga da realidade para evitar o sofrimento, é óbvio. Todo mecanismo de defesa é para evitar o sofrimento, para não acessar novamente aquilo que foi vivido, que foi traumático, dolorido. A pessoa se ilude com falsas verdades nessa negação, para escapar da dor, e vive numa mentira. Vive numa realidade que não existe, tá? Então acham que largar um vício, por exemplo, a pessoa que está na negação, ela acha que largar o vício vai ser doloroso demais. E o que ela faz? Ela vai viver na compulsão, seja aí por trabalho, por bebida, por sexo e também, né, já falei por trabalho e por comida. A verdade para essas pessoas que têm um mecanismo de defesa da negação, a verdade para elas dói muito. Então essa negação pode abrir portas para a depressão e também a melancolia, de tanto que ela nega a realidade dela. É a mesma coisa de você negar que você é você. É a mesma coisa de você falar assim, eu sou fulano, mas eu não sou mais. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você já viu essas pessoas que estão falando que são outras coisas que não é o ser humano? É a negação de si próprio. Está nesse mecanismo de defesa. É uma fuga da realidade, né? É preciso despertar para a realidade para não viver uma vida de ilusões e chegar à frustração, né? Que no caso a pessoa ali, ela não quer se frustrar e pode levar a um vazio interior. Então, quanto mais ela vai negando quem ela é, quanto mais ela vai se iludindo, ela vai entrando num vazio interior. Pessoas que estão vazias, pessoas que estão sem nada por dentro, estão ocas. Essa é a negação. Vamos para o terceiro, a regressão. A regressão é um recuo do nosso ego, né? Fugir da situação de conflito atual para o estágio anterior. Olha só. Então a pessoa, a palavra já fala, eu vou regredir, ela regride. Ela está, por exemplo, no estágio 3 e volta para o estágio 1, ou até mesmo 0. Então ela retorna aos antigos comportamentos infantis, inclusive, olha só. Ela começa a agir como uma criança. É muito chororô, é capricho, é pedidos emocionais, ela quer chantagear você também. Por quê? Porque ela quer ter um apoio e segurança. Voltando na fase infância, né? A criança ali quando nasce, a mãe está ali protegendo, segurando ela, cuidando dela. É praticamente um, né? Os dois são um, a mãe e filho. Então essa pessoa volta a ser um bebezinho. Essa é a explicação. É uma maneira de chamar atenção para si por se sentir rejeitado e também é uma forma de se proteger da dor e do possível abandono. Ela acha que vai ser abandonada. Então ela faz isso para se proteger. Sempre vai ser para proteger, tá? Me fala aí, você que está participando aqui ao vivo, você que vai participar depois com essa live gravada, o que te chamou atenção até agora? Você tem algum desses mecanismos? Você conseguiu perceber alguma
reação, algum comportamento que você tem a partir desse mecanismo, desse que eu falei aqui. Vamos para o quarto, tá? Então, o nosso quarto mecanismo de defesa é a deslocamento. Presta atenção. Sentimentos e emoções ligados à raiva, por exemplo, são projetados para longe da pessoa, que é o alvo, geralmente para uma vítima inofensiva. Um exemplo aqui. Práticas de bullying contra um colega, por exemplo, pode estar sendo porque a pessoa, né, o jovem, o adulto, quem for, esteja sendo oprimido por alguém da sua família. Então, eu vou explicar de uma maneira mais simples. A pessoa está sendo oprimida dentro da sua casa. Quando ela entra na sociedade, seja na escola, no seu trabalho, aí fora da sua casa, ela vai oprimir outra pessoa, ela vai deslocar aquela emoção que ela não conseguiu ali, né, ser trabalhada, tratada na sua casa, naquele contexto que ela vivia, e ela vai descontar, essa palavra, descontar no outro. Seja aí em forma de palavrão, seja em forma de bater, de formar briga, né, de ofender, que é fazer o bullying, né. Então ela vai pegar de preferência alguém que é inofensivo, que não vai atacar ela. E ela sabe identificar isso. Ela vai pegar aquela pessoa mais frágil e vai descontar nela. Então esse é o deslocamento, esse é mais simples de entender. Tá? Então a gente vê aí muitos casos, né? As pessoas não conseguem trabalhar os seus conteúdos internos e vão descontar no outro. O quinto aqui é a projeção. Parece até que é parecido, mas é diferente. É uma defesa primitiva, tá? Então a pessoa vai expulsar de si e localiza no outro, né? Então ela vai expulsar de si, né? E vai localizar no outro ou em alguma coisa. Seja bem-vinda, Patrícia. E vai recuar nela, né? Ou recusa nela. É muito vista na paranoia essa projeção. Um exemplo aqui. A pessoa tem um desejo de trair, né? A pessoa tem um desejo de trair o parceiro e ela suspeita que a pessoa que está ao lado dela está traindo ela. Olha só que interessante. Então ela tem esse desejo de trair e suspeita que o outro que está ao lado dela está traindo ela. Acha que está sendo traído. Olha que interessante, né? Então ela se defende desse desejo suspeitando do seu parceiro. Essa é a projeção. Tá? Então eu tenho aquele desejo de fazer algo errado e projeto que o outro quer fazer aquilo. Só para quê? Para se defender daquele sentimento, aquele desejo, né, que não é legal, que é ilegal, né, que a pessoa ali está casada, por exemplo, e quer trair o outro e acha que o outro tá. Então ela entra numa paranoia também aqui, né? É vista como uma paranoia. Ela tá achando que o outro vai fazer algo, mas na verdade é ela que quer fazer. Então a mente dela está causando essa perturbação, e ela acha que é o outro que está fazendo com ela. Sabe aquelas pessoas que chegam acusando você que você fez isso, fez aquilo, mas você não fez, mas na verdade é ela que quer fazer aquilo. Simples assim, essa é a projeção. Vamos para o sexto, a introjeção. A pessoa vai incorporar aí normas, né, atitudes, regras, condutas, opiniões, valores de outras pessoas, sem tentar entender, sem tentar aí, né, considerar criticamente, né, sem tentar elaborar isso daí. Então é como, por exemplo, uma pessoa vai engolir um alimento enorme sem mastigar, né? Como que você vai colocar um alimento enorme na boca sem mastigar? Não dá. Então, por exemplo, aí, a nossa educação, né, dos nossos pais ali, quando nós não moramos com nossos pais, é uma introdução, né? As regras que nós tínhamos para eles protegerem nós, né? Para nós vivermos protegidos. Então ali era natural, tá? Então, mas na fase adulta, se, por exemplo, não tentarmos entender essas regras e normas que nos são impostas, o que acontece? Elas não são adequadas, ou no caso não são adequadas para nós ficamos incapazes de discernir quais sentimentos e desejos são nossos ou do outro. Então, por exemplo, alguém chega e te dá uma regra, te dá alguma coisa aí, mas a regra é dela. Mas você vê que aquilo não está adequado para a sua vida. E você aceita, e vai e faz aquilo, você vai estar... Depois você fica até confuso, mas peraí. É eu que estou sentindo e desejando isso ou é o outro? Então causa uma confusão aí, né? Então quando nossos pais nos dão regras, nos dão ali a nossa educação, nós sabemos que é para o nosso bem. Tá? Mas se chega alguém de fora e querer impor algo para nós e nós não racionalizamos, nós não raciocinamos e aceitamos aquilo, nós estaremos entrando nessa introjeção.
É como hoje nós vemos muitas teorias aí sendo faladas, muitas coisas que as pessoas falam, nós acreditamos, tomamos como verdade para nós e depois nós ficamos confusos. Peraí, eu tô sem sentido de vida. Então a pessoa fica sem sentido de vida aqui, né? E aí nós temos a fusão. A fusão é interessante, né? Porque aí nós vamos lembrar da mãe e o bebezinho. Então a fusão aqui, ela existe apenas o nós. Então não tem o eu ou o não eu. Então ela tem, por exemplo, a mãe e o bebê, né? E essa parte é saudável, tá? Nessa parte da fusão. A mãe e o bebê se sentem um só, né? Naquela fase de amamentação, ali um aninho de vida. A criança sente que ela e a mãe são um só. São uma só, né? E aí o que acontece? A mãe, ela percebe, ela está cuidando do bebê, ela vai reagir rapidamente às necessidades da criança. Já na fase adulta nós não precisamos disso, nós já temos consciência, nós já aprendemos a conviver, nós aprendemos muita coisa aí com nossos pais, ali no comportamento, no convívio, né, no dia a dia. Então nós vamos aí aos pouquinhos nos tornando independentes. E na fase adulta, quando acontece essa fusão, não é normal, né? Impede, por exemplo, o desenvolvimento do casal, de expressar a sua individualidade. Por exemplo, se o casal aí, o marido, por exemplo, não deixa a mulher sair sozinha, né? Depende sempre dela, sempre aquela dependência, né? E acha, por exemplo, que ela eles pensam, o casal, né? O marido ou a mulher, pensam que eles são um só ali, por exemplo. No sentido ali que eu não vou poder fazer isso, se eu não fizer, você também não vai poder fazer. Então não tem essa individualidade, que é tão importante, né? É um dos princípios aí também que nós defendemos. Então não, né? Cada um tem a sua individualidade. Eles casaram, se tornaram um só perante Deus, mas cada um tem a sua vida e cada um tem que cuidar da sua vida muito bem, né? Tem que regar ali o seu jardim e aí expressar suas opiniões, expressar aquilo que você quer falar, né? Ter esse diálogo, porque senão vai ficar essa codependência, né? E vai ficar essa coisa que nunca vai sair ali, né? Do peito da mãe, por exemplo, do mamar ali, né? De juntinho com a mamãe, tá? Então é um só, não. Então por isso que é importante trabalhar e perceber se está nessa fusão, precisa trabalhar, buscar terapia. Vamos para o 8º, racionalização. Aqui encontra motivos para o surgimento de uma situação desagradável. Olha que interessante. De um fracasso, por exemplo, né? Mantém um nível de autoestima para conversar, para convencer a si próprio que não é culpado pela vida que está vivendo. O problema não é da pessoa. Exemplo, a pessoa não assume a sua responsabilidade nas coisas que aconteceram. Não aprende com as experiências vividas. Por exemplo, a pessoa saiu do emprego, né? Ela foi mandada embora do emprego, mas aí ela acha assim que não é ela que era o problema de ter sido mandada embora, mas é a empresa que está com o problema. Então ela tira ali a responsabilidade dela, de talvez algo que ela fez e levou àquela demissão, e culpa totalmente a empresa. Então ela faz essa racionalização, esse processo que faz com que ela não teve responsabilidade naquilo e faz com que ela tenha uma autoestima, para ela não ficar com baixa autoestima. Então é interessante isso aqui, né? Mas também faz com que ela não seja responsável. Então ela tira toda a culpa dela e culpa os outros. É a mesma coisa hoje em dia, as pessoas falam tudo do governo, né? Tudo é culpa do governo. Mas se você começar a fazer a sua vida acontecer no seu dia a dia, nas coisas simples, você faz a vida ser melhor. Você não vai ficar viver a vida culpando isso ou aquilo porque aquilo não te aconteceu. Aquela vida que você queria nunca chegou. Não, você vai correr atrás da sua vida, né? Correr, fazer acontecer. Então, essa pessoa vive buscando esses meios de ter essa autoestima, achar que ela tá tudo bem, mas que é o outro que é o problema. Aí o 9, isolamento. Nossa, esse aqui é complexo também. Né? É um típico das neuroses obsessivas, tá? Então a pessoa vai isolar um pensamento ou um comportamento, interrompendo as demais ligações com o conhecimento de si e dos outros. O que é isolar? É tirar, você sair de cena. Vai se isolar. Então você vai excluir da consciência os pensamentos e comportamentos para não sofrer mais. É aquelas pessoas que se isolam de fato. Elas não querem saber de mais nada, de ninguém, de nada, nem delas mesmas. Então elas vão se perder completamente. É a ligação de si e dos outros. Ela não quer mais conhecimento, ela não quer mais acessar nenhuma área aí da mente para poder entender algum problema dela. Ela simplesmente se isola, fica só. É óbvio, né, que esse ponto pode chegar a pessoa ficar deprimida, a pessoa chegar a ter uma depressão muito forte, tá? Então aqui tem que tomar cuidado.
tá? Então, esse tipo de mecanismo de defesa pode levar a problemas graves aí. Vamos ao 10º, né, que é a sublimação. A sublimação, gente, é algo muito interessante, que vocês possam anotar aí e ver se vocês também não têm isso, tá? Então, inclusive, é um dos mecanismos, um dos principais mecanismos de defesa que só existe pois um recalque o precede. Olha só. É transformar a energia, né, que é o seu desejo, uma necessidade imediata de prazer, uma agressividade que você tem em trabalho ou arte. Olha que interessante. Resumindo, é você canalizar os seus impulsos inaceitáveis para atividades criativas ou produtivas. É uma forma de esquecer, né, daquele evento traumático que você viveu, realizando atividades aceitas por nós e pelos outros. Exemplos: escrever livros, poesias, pintar obras de arte, tá? Em vez de você ficar brigando com alguém, em vez de você se embriagar, entrar no vício, de você bater nos outros, você vai fazer o quê? Você vai criar algo. Você vai produzir algo. Então, esse mecanismo de defesa, ele é muito positivo para a nossa sociedade. Inclusive, até anotei aqui, né? Muitos artistas nasceram aqui desse mecanismo de defesa. Muitos artistas se identificaram. Eu, por exemplo, uso muito isso aqui para mim escrever livro. Quando tem uma situação que não está muito difícil, está muito fácil aqui, está difícil, eu direto canalizo na escrita, canalizo numa live, crio um produto, crio um método, desenvolvo algum material, sabe? É muito legal isso aqui, mas é óbvio, o problema aqui na sublimação está no quê? No excesso de trabalho para você reprimir os prazeres da vida. Daí pode ser neurose, tá? Então toma cuidado aqui se você não está sublimando tudo e fazendo isso em excesso, muito excesso, então pode fazer mal, tá? Aí vamos lá para a formação reativa, já estamos chegando ao final dos mecanismos de defesa, que são bastantes, por isso que eu estou fazendo um pouco mais rápido para você ter seu conteúdo aí, para você depois também reassistir, anotar e tentar identificar, através até dos exemplos aqui, se você tem ou não algum mecanismo de defesa aí sendo ativado diretamente na sua vida, tá? No 11 aqui, a formação reativa é o desejo de fazer ou dizer algo, mas você faz o oposto. Por exemplo, a pessoa procura encobrir algo inaceitável, né, pela sociedade aí, através da adoção de uma posição oposta. Exemplo, um alcoólatra que exalta a virtude da abstinência. Ou, por exemplo, um desonesto que diz ser honesto. Tá? Pode ser uma ocultação inconsciente que elas não percebem a verdadeira causa do seu comportamento. Olha só. Então, ela tem aquele problema, e ela fala de algo que é totalmente ao contrário daquilo que ela tem. A pessoa que, por exemplo, é desonesta, vive falando de honestidade, que é, inclusive, honesta. Entendeu? Então, essa forma reativa. A pessoa vai fazendo isso daqui, ela tem o desejo de fazer algo, mas diz outra coisa, tá? Vamos ao 12 aí, né? E o último, a identificação ou humor, e também tem outros tipos aí que a gente pode também trazer. A identificação é quando a pessoa evita a angústia, identificando-se com outra pessoa ou grupo de forma a se proteger. Por exemplo, a pessoa que sofreu um fracasso, uma falência, ela vai se identificar com o triunfo de outras pessoas, como se aquilo fosse dela também. Olha que interessante. Exemplo, a criança que se identifica com um herói favorito. Ela vive no mundo da fantasia. Eu me identifiquei com aquele herói favorito. Olha só. Então, preste atenção nessa identificação se você não está usando esse mecanismo de defesa para estar aí se defendendo, se livrando de algum problema que existe na sua vida, tá? Então, pra gente concluir aqui, qualquer comportamento, gente, qualquer comportamento aí, ou, né, qualquer comportamento que me proteja e me faça fugir, entrar no estado de fuga de uma realidade emocional, se torna um mecanismo de defesa. Então, eu estou buscando fugir da minha realidade emocional para me defender, né? Então, o nosso ego ele se defende com esses mecanismos. Então, nós, psicanalistas, vamos te ajudar a identificar esses mecanismos para o quê? Para tratar, né?
Então é muito importante que nós busquemos ajuda, que nós não fiquemos aí escondidos atrás do muro, mas que nós apareçamos aí por quê? Porque os mecanismos de defesa são aprendidos aí, no meio da família, na vida social, né? Então eles são aprendidos aí, na forma externa que a criança e adolescente estão expostos. Então, os mecanismos de defesa nós aprendemos ao decorrer desse tempo com a família, na vida social, tá? E tudo aquilo que nós fomos expostos. Por isso aqui vem um alerta, um cuidado para os pais aí que têm as crianças com o celular na mão. É um perigo porque elas estão acessando coisas que não deveriam acessar. Isso é muito grave, é muito sério. Hoje eu estava comentando aqui na aula de catequese com as crianças. E nossos olhos e nossos ouvidos, as janelas da alma, aquilo que nós deixamos entrar, fica registrado. Hora ou outra vai surgir de alguma forma, seja numa reação, num comportamento, numa pulsão, em algo que vai explodir. Então nós vamos acumulando essas coisas que podem nos fazer muito mal, tá? Então esses mecanismos, o que eles fazem? Eles controlam essas tensões, né? E aí o que acontece? Nenhum sintoma se desenvolve apesar de que o efeito possa ser limitador e potencializado no ego, né? Que vai empobrecendo a nossa vida aí intestinal, podem dar problemas aí também no nosso organismo, tá bom? Então o ego é forçado a multiplicar, a intensificar seu esforço defensivo e exagerar o seu uso, né? Então, aí que pode surgir as loucuras, os sintomas neuróticos, tá? Então a psicanálise, ela vem para nos ajudar a identificar tudo isso, tá? Então, nós precisamos de fato entender tudo sobre isso. Então, o mecanismo de defesa, eles são apresentados em todas as pessoas e só tornam anormais quando aparece excessivamente. Então, identifica aí o que você percebe que está excessivo na sua vida e que você está se sentindo incomodada com isso, tá? Esses mecanismos não são escolhidos conscientemente por nós, né? Então, o mecanismo de defesa ele vai atuar em determinados momentos do gatilho. Lembra o gatilho? Aquilo que você viu, que te trouxe à memória algo, uma situação, alguma coisa, uma pessoa, alguém, tá? A mesma situação pode acontecer aí em diferentes pessoas, tá bom? Pessoas diferentes, assim. Cada pessoa acontece de maneira diferente. E também, esse mecanismo é eficaz, né? Em conflitos anteriores que tendem a ser usados e resolvidos novos conflitos. Então, o que a gente precisa de fazer é isso. Buscar ajuda, buscar apoio, entender, né? O que está acontecendo comigo? Qual o problema que está acontecendo, me acarretando tantas coisas? Seja bem-vinda, Kelly. Tá? Então, os mecanismos de defesa é uma forma de fuga, de defesa do nosso organismo para que a gente evite a dor, para que a gente fuja dos nossos problemas, da nossa realidade de vida. E viva muitas vezes em fantasias, tá? Então, existe sim, né? Como a gente falou aí, a sublimação, né? Que é um mecanismo de defesa talvez mais saudável e benéfico para a sociedade, que é você canalizar aquilo que você está sentindo, aquela pulsão que te vem, e você canaliza em escrever um livro, em fazer uma obra de arte, em fazer uma live, criar um produto. Isso é bem interessante para a gente utilizar, tá? Então, assim, os mecanismos de defesa também podem ser frustrados, né? A racionalização pode ser desmentida, a identificação também negada e a fuga evitada, então a repressão revelada. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar ajuda, né? E deixar com que a nossa vida seja uma vida mais saudável, mais feliz, para que a gente não viva aí com essas perturbações, com esses comportamentos psicóticos, com essas coisas graves que nos geram até a psicose aí e tragam situações que nós não gostaríamos de viver, tá? Quero fazer o convite para vocês estarem aí nas próximas lives, nossos próximos encontros. Na próxima semana, provavelmente na segunda-feira, falaremos sobre a escrita de livros, tá? Então hoje quero também felicitar todos os psicanalistas que passaram por aqui pela live, que vão participar depois aí nos comentários, assistindo também essa live que vai ficar gravada. Amanhã ela vai também para o YouTube às 2 horas, em estreia. E quero também dar as minhas felicitações para as mães, né? Estamos aí na reta final da semana aí, que vai ser o Dia das Mães, no domingo, né? Eu também sou mãe e quero também dar os parabéns para você que é mãe, que passou aqui. E já quero também indicar os livros para você que está aí querendo presentear sua mãe, presentear-se também, né? Por que não você não se presentear nesse Dia das Mães?
Não fique esperando presente, não. Se presenteie. Você é um grande presente, pode se presentear. Tá, então vou falar aqui. Tenho aqui meus livros, né? Escritora Particular de Deus, Como Me Tornei Mãe Escritora, que você também pode se tornar uma mãe escritora. Se você já é mãe, ok. Se você não é, você pode se tornar. Também temos aqui os 50 anos, 50 histórias que inspiram, também por mulheres maravilhosas. Livro só de mulheres, maravilhoso, 50 histórias. Mulheres Além do Tempo, aqui também com 23 mulheres maravilhosas que contaram suas histórias de vida e transformação. O meu livro também, projeto com autoria Mulheres Transformadas pela Escrita, também com 12 mulheres. Descubra a arte de ser exponencial, também com 17 mulheres, com a nossa mentora Ana Lucchini. Também prefacista do meu próximo livro, que estará chegando em breve, que nós lançamos agora dia 23 de abril, no Dia Mundial do Livro. E também Mulheres Transformadas para Reinar, o que puxou aí a família do projeto com autoria, o nosso volume 1, né, seguido do volume 2, Mulheres Transformadas pela Escrita, e também o próximo, Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminidade, que estará chegando para nós em breve. Estarei mostrando aqui, e quero apresentar umas belezuras aqui, novidades. Eu imprimi aqui os e-books que nós temos aqui também, que são livros. Eu considero mais os livros os que são impressos e físicos, né? Então, os e-books também eu trouxe aqui, está na forma digital. Todos esses produtos que eu apresentei aqui estão no link da minha bio. Seja o e-book, seja o livro físico, tá? Mas quero mostrar para vocês aqui o que veio para mim essa semana, que é os 2 e-books aí da nossa comunidade das mulheres escritoras. Comunidade Mulheres Escritoras, da nossa mentora Luana Rocha. E o nosso primeiro aí foi o CEO da Escrita. Olha que lindo que ficou impresso. Chegou a hora de contar a verdadeira história. Então tá maravilhoso. Olha como ele ficou impresso, coloridaço, né? Praticamente meu primeiro livro colorido, né? Um e-book, mas ficou um livrinho maravilhoso, bonitinho também. Se você tiver interesse nele impresso, me chama depois que eu vou te falar como que você faz para ter ele. E o Mulheres Escritoras. Olha que lindo que ficou também. O que é escrito no céu, transcrevemos na terra. Tá maravilhoso. Olha isso, gente. Vou mostrar aqui para vocês também internamente, né? Ele ficou em preto e branco, mas está muito lindo, maravilhoso, né? Nesse aqui o meu capítulo deixa eu só confirmar aqui. Aqui tá Mulheres que Inspiram através da Escrita, é o meu capítulo. E no outro, deixa eu confirmar aqui, que são muitos capítulos que nós fazemos. Escrita Profunda e Interna. Então tá maravilhoso também. O CEO da Escrita impresso, ficou maravilhoso. Nosso e-book colorido. Seja bem-vinda, Maria querida. E o Mulheres Escritoras. Também tá muito maravilhoso. Nosso e-book que virou um livrinho aqui pra mim. Por quê, gente? Porque eu estarei em breve trabalhando esses e-books que agora estão impressos aqui comigo, para nós trabalharmos aqui nas nossas lives, fazermos leitura, talvez comentarmos algo, trazermos ferramentas, e aqui tem atividades também, né? Aqui não estão todos, que são 10 livros, agora com esses 2 e-books são 12. Estão todos eles aqui, mas são as minhas indicações para você no dia de hoje, para você também estar aí encomendando para sua mamãe, tá bom? Para sua mãe, para sua... Você que passou aqui também, para sua esposa também que é mãe, para as mulheres, né, em si, para todas as mulheres. E aproveite esses conteúdos, logo logo estou aqui esperando mais um pouquinho, mas vamos aí também estar lançando a nossa mentoria Mulheres Transformadas, vai ser maravilhoso também. Todos esses conteúdos e psicanálise estaremos trabalhando nesse grupo também, nessa mentoria, além da escrita de livros. É óbvio, né, que vai ter escrita de livro. Né? Então é muito importante que você tenha o desejo de escrever, o desejo de contar a sua história e não viver nas fugas, né? E também buscar aí ajuda para quê? Para que você identifique se você tem algum mecanismo de defesa aí que está te prejudicando, alguma coisa que você quer trabalhar e está fazendo você sempre voltar naquele desespero, naquela fobia, naquela angústia. Busca ajuda. Depois que eu comecei a fazer psicanálise clínica, nossa, quanta coisa eu descobri de mim que eu não sabia. Muitas coisas que eu descobri eu não sabia mesmo, porque eu não tinha consciência, não tinha conhecimento sobre aquele assunto. E como é importante. Como é importante buscarmos entender quem somos nós. E depois, por que não, ajudar também as outras pessoas que talvez não estão ainda nessa jornada, mas nós podemos incentivá-las a entrar nessa jornada
e também buscar ajuda e também serem transformadas, assim que é a nossa proposta, mulheres transformadas. E outro convite muito especial também no dia de hoje, dia do psicanalista, né? E também, aí a gente acabou de passar aí pelo Dia Mundial do Livro, né? Então, no final do ano teremos também outras comemorações sobre livro. E quero te convidar também a entrar aí no meu próximo projeto, Coautoria 04, gente. O 4 livro, né? O 4º livro desse projeto. O nosso tema será sobre comunicação. Se você conhece alguém que quer escrever livros e ainda tem essa dificuldade, quer aprender, quer começar, nem que seja com um capítulo, me chama para eu ver se você encaixa aí dentro desse perfil para participar do projeto Coautoria, tá? Ele não é um produto que está aí aberto na internet. Você precisa de conversar comigo para saber se faz sentido para você, para que você entre, porque você vai passar pelo processo de transformação e de fato você precisa entender que escrever é acessar as suas memórias. Escrever é trazer algo que você quer apresentar ao mundo. Escrever é expor algo que está somente com você, mas que quando sair, vai fazer um diferencial gigante, enorme. Não só para você, mas para outra pessoa que vai estar lendo. Além disso, vai ser algo que vai caminhar com você na sua jornada. Você vai poder aí palestrar, criar conteúdos, métodos a partir desse livro, porque é algo que você vai ter na sua mão. Não é uma mentoria que você faz para adquirir um aprendizado e sair só com o aprendizado e talvez nem colocou em prática, não vai lembrar de mais nada, não. É algo que você vai aprender, você vai estar ali com um grupo, nós temos um grupo específico para cada projeto e nós estaremos ali informando, vamos ter reuniões também. Por quê? Para a gente poder falar sobre isso, trazer à tona o que eu quero escrever de fato, o que eu quero colocar à tona. Então é isso que vai acontecer nesse projeto. Continuando, cada vez mais a gente vai melhorando. Eu percebi que cada projeto que eu fiz, sempre eu melhorei e desenvolvi algo novo. Ficou muito bom. Então nesse vai ficar também, tem um algo a mais lá, que a gente terminou agora. Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminilidade. E tá bem interessante porque tem algo muito especial lá dentro, assim, as páginas estão diferenciadas. Ficou muito legal. E para esse Dia das Mães, por que não você já fazer a sua reserva desse livro maravilhoso? E quem sabe aí você já engatilhar e entrar no projeto Coautoria 04 com o nosso tema comunicação. O que você quer comunicar? O que na sua história é importante que merece ser registrado? E outra, vai te acompanhar. Esse livro vai ser um marco na sua história, na sua vida e na fase de vida, mas entra nesse projeto se fizer sentido para você, se não, tudo bem, porque é essa a ideia mesmo, de você ser transformada nesse projeto, de você passar pelo processo, de você de fato escrever, colocar ali a caneta para funcionar. Por quê? Escrever exige transpiração. Claro, existe inspiração, mas a transpiração é mais forte ainda. Você precisa de viver algo novo. Você precisa de passar pelo processo, ter coragem de acessar a sua história e expor. Tá? Então você vai ali aprender também esse processo maravilhoso de escrita e começar aí como escritora, depois você vai virar uma autora, ter mais livros e vai abrir muitas portas para você entrar em outros projetos, para você também participar de coisas novas. Eu estou participando aqui na minha cidade de eventos para me capacitar cada vez mais para entregar o melhor produto, para entregar o melhor serviço e também me conectando com outras mulheres também, com outros negócios que empreendem. Então é importante que nós estejamos aí alinhados também a outras pessoas para a gente poder entender a realidade de cada uma e também trazer conhecimento, aprendizado para o nosso negócio. E é isso. Fico esse convite para que vocês entrem nesse projeto, participem nessas lives, depois reassistam esse conteúdo, anotem o que vocês puderem e, mais importante, coloquem em prática na vida de vocês e busquem ajuda. Não fiquem aí parados achando que o que vocês estão vivendo é normal, tá? Se você sentir desejo de ser consultado por mim, me chame lá no direct. Eu estou quase me formando aí em psicanálise. Logo, logo vou poder estar atendendo. Mas já podemos fazer alguns apoios aí, tá bom? Além disso, eu também aí sou mentora de mulheres. Estamos aí trabalhando há mais de 3 anos também com mulheres, né? Onde eu tenho esse grupo Mulheres Transformadas. Você pode estar entrando lá, é gratuito. Pelo link da minha bio tem. Você entra lá, logo logo vamos fazer alguns desafios lá. Por esses dias eu não consegui fazer porque estava em lançamento. Tive alguns compromissos também, não consegui. Mas logo logo estaremos lá
enriquecendo de conteúdo lá no nosso grupo, desafios, para que as mulheres sejam aquecidas, acolhidas, tá bom? Para também viverem aí as suas experiências maravilhosas, tá bom? Então, vou tirar um print aqui para eu registrar. Foi. E lembrando que amanhã essa live vai estrear lá no YouTube às 14 horas, tá? E nosso próximo tema na próxima segunda-feira provavelmente será sobre escrita de livros. Então, nós fazemos uma semana a série Terapias Online, para a gente trazer conteúdos da psicanálise clínica que eu estou estudando, me formando. E na outra a gente fala sobre escrita de livros, tá? Algum tema aí que eu trago. Também são lives rápidas, de 1 hora aí no máximo, para que a gente tenha mais eficiência e resultado, porque a gente também tem um tempinho para colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui, tá? O mais importante é isso. Se você veio até aqui, se você tem um tempinho para ouvir essa live, você vai ter um tempinho também para colocar em prática e fazer acontecer na sua vida, porque o conteúdo era gigante. Eu fiz uma forma aí para que não ficasse muito longo, para você ter acesso a todo esse material também, tá bom? Então, fiquem com Deus. Acredito que eu falei tudo que eu precisava, mostrei os livros aí para vocês, as novidades, tá bom? E logo, logo vamos ter aí também alguns conteúdos voltados para a psicanálise, que eu estarei também fazendo postagens para a gente poder também estar entendendo um pouquinho mais dessa área e também estar acessando aí aquilo que nós precisamos tratar em nós, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, um abraço de 40 segundos, um beijo forte no coração, até o nosso próximo encontro, nossa próxima live aí, na próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.